Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje vamos falar sobre o Tríduo Pascal. Nós vamos falar dessas celebrações centrais da nossa fé. 3 celebrações em um só mistério. Nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender então um pouco mais sobre o Tríduo Pascal? Por que ele é importante e como ele é celebrado. Para você não perder nenhuma reflexão aqui no canal, eu peço para que você se inscreva e assim você consiga cada vez mais aprofundar a sua fé. Então, o que é Tríduo Pascal? A partir da Quinta-feira Santa até o domingo de Páscoa, este mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E destacamos, Quinta-feira Santa, nós temos a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, e nós temos a última ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira Santa é a paixão e morte de Jesus na cruz. Nesse dia nós não temos missa, somente temos a celebração da palavra. Sábado Santo, na vigília, nós revivemos toda a história da salvação. Nós somos envolvidos pela luz e a alegria da ressurreição de Jesus Cristo. Então vejam quantos elementos importantes nós vamos refletir sobre esse vídeo. Então eu peço para que você fique até o final dessa nossa reflexão para perceber um pouco a grandeza deste momento central da nossa fé. Então esse tríduo, ele é fundamental para nós católicos. Nas celebrações nós rememoramos o sacrifício de Jesus e a vitória sobre a morte, trazendo exatamente essa mensagem de esperança e salvação. E claro que o Tríduo Pascal ele vai culminar com a celebração da Páscoa, que significa essa vida nova em Cristo. E por isso nós não podemos esquecer que o Tríduo ele é mais do que uma série de ritos, mas é uma oportunidade que nós temos enquanto católicos de vivenciar, de aprofundar a nossa caminhada com Jesus Cristo e perceber como que o significado último da nossa vida é a Páscoa, é essa certeza da ressurreição, e Jesus Cristo é o que abre assim as portas para nós. Então, antes de falarmos brevemente sobre as celebrações, os 3 momentos centrais, eu gostaria ainda de recordar aquilo que São João Paulo II, no ano de 1999, fala sobre o Tríduo Pascal, o Tríduo Santo. Ele diz, o Tríduo Pascal são os dias santos por excelência, durante os quais, misteriosamente, participamos do regresso de Cristo ao Pai, por meio da sua paixão, morte e ressurreição. De fato, a fé garante-nos que essa passagem de Cristo ao Pai, ou seja, a sua Páscoa, não é um acontecimento que diga respeito só a Ele. Também nós somos chamados a tomar parte nela. A sua Páscoa é a nossa Páscoa. Reflexão, então, do Papa São João Paulo II. Um pouquinho brevemente sobre os dias respectivos. A Quinta-feira Santa. Nós temos esse bonito rito do lava-pés. Estamos falando da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Quem instituiu a Eucaristia é o próprio Jesus Cristo. Quem nos conferiu este grande presente? E ele nos deixou esse mandamento de amor, para que esse gesto fosse repetido ininterruptamente na vida e na fé da Igreja. E como nós precisamos valorizar os nossos sacerdotes, os nossos presbíteros, eles nos permitem que nós tenhamos acesso aos sacramentos, especialmente à Eucaristia. E o lava-pés mostra como deve ser não somente a vida do sacerdote, mas a vida de todos nós.
que deve ser um serviço a Deus, serviço uns aos outros. Isso num processo de despojamento, isso num processo de entrega. Então, esse gesto lava-pés, ainda falando um pouco, mostra que nós devemos ser movidos pelo amor. E esse amor, ele precisa ser sinalizado no serviço e na doação ao outro. Enquanto católicos, nós somos convidados a nos doar, doar para Deus, doar ao próximo, sermos generosos. Nós não devemos só participar da Eucaristia e depois sairmos, está tudo certo. Não. Isso precisa criar frutos. A Eucaristia precisa ser contemplada na nossa vivência, nos nossos atos, nas nossas ações, no serviço que nós prestamos aos outros. Nessa última ceia, Cristo, mediante esse grande gesto, começa a sua despedida. Temos o gesto, já falamos do lava-pés, do serviço, da entrega, também da disponibilidade para servir. E Cristo, então, manifesta, mediante esse seu ato, que ele está disponível, sim, para amar e levar até as últimas consequências o projeto do reino de Deus Pai. E ele se põe, então, nessa condição de servo, se põe a serviço. Quinta-feira Santa, em que nós celebramos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Pelo rito do lava-pés, nós percebemos que a igreja precisa estar a serviço, ela precisa ser servidora e ser fiel àquilo que Cristo lhe comunicou. Teríamos tantos elementos, mas rapidamente agora vamos à Sexta-feira da Paixão. Primeira coisa, então, na Sexta-feira da Paixão nós não temos a celebração da Eucaristia, mas nós vamos ter a celebração de maneira mais enxuta e tudo se volta à questão da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia nós somos convidados a contemplar o mistério que circunda a crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, Jesus Cristo foi crucificado. Jesus Cristo morre na cruz. Ele nos ama até as últimas consequências. Igualmente, a Sexta-feira Santa é o dia de jejum e abstinência. Então, nós celebramos a paixão e morte de Jesus Cristo e as leituras do dia da Sagrada Liturgia exatamente nos levam a essa contemplação. E como é importante perceber tudo aquilo que Cristo realizou para nós, por nós. É um dia de silêncio, é marcado pela contemplação, pela adoração, que inclusive já começa logo após a missa da Ceia do Senhor e vai se estendendo por toda a sexta-feira. Então, a sexta-feira tem esse caráter desse silêncio, dessa contemplação, para que nós consigamos também perceber o alcance do ato redentor de Jesus Cristo. E perceber que a cruz, que é exatamente esse sinal de maldição, percebemos assim que a cruz vai se tornar o sinal por excelência da salvação. A cruz nos indica que aí não está a última palavra de Deus. A cruz não nos indica que aqui se encerrou o ciclo, se fechou tudo. Não. A cruz nos abre a esperança para o que está por vir, que é a viva certeza da ressurreição. A cruz é sinal por excelência da nossa salvação, porque depois Jesus Cristo ressuscitou.
E a luz da ressurreição de Jesus Cristo, que a gente vai refletir na sequência, vai nos mostrar como tudo isso foi necessário para Deus comunicar plenamente o seu amor e a sua glória. Já que os seres humanos não acolheram esse amor de Deus, o seu projeto de salvação, foi um momento necessário para se desvelar plenamente o amor de Deus por nós. E aí chegamos no Sábado Santo, depois do silêncio, depois de contemplar tudo aquilo que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, ele que foi morto, chegamos à Vigília Pascal, em que celebramos o quê? A vitória de Cristo sobre a morte. A morte foi vencida, a nossa fé foi renovada, essa plenitude de vida que nos é acessível por aquilo que Cristo fez. As leituras e os ritos do Sábado Santo todos nos vão mostrar essa passagem da escuridão, das trevas para a luz de Cristo. Nos vão mostrar da situação de morte para a situação de vida. Claro que a Vigília Pascal, então, conclui o Tríduo Pascal. As leituras do Sábado Santo vão fazer memória de toda a história da salvação, desde a criação até chegarmos à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Tudo foi se encaminhando para este Sábado Santo, para a Vigília. Nesse dia da Vigília Pascal, de fato, é reviver a história da salvação. Começando com a escuridão da igreja, depois se acende o cílio, a luz aparece, o próprio Cristo aos poucos vai iluminando. Isso nós percebemos pela narração das leituras. Esse grande exercício que culmina, claro, no encontro com o ressuscitado. Gostaria de ressaltar, não deixe de participar dessas celebrações centrais da nossa fé. São celebrações essenciais. São dias santos em que nós precisamos participar de fato das celebrações, mergulhar neste mistério, nesse núcleo da nossa fé. E nós temos em muitas igrejas, claro, nesse período, procissões, que são belíssimas. Eu gostaria também de convidar você a partilhar aqui conosco nos comentários qual é a sua vivência de Tríduo Pascal, seja dos anos anteriores ou desse ano. Então, que possamos ter uma vivência esplendorosa desse tempo extraordinário, desse tempo tão profícuo, desse tempo maravilhoso que é o Tríduo Pascal. Que as celebrações da Quinta-feira Santa, da Sexta-feira Santa e do Sábado Santo, isto é, da Vigília Pascal, nos ajudem a mergulhar ainda mais neste mistério central, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostou do vídeo? Então convido para você para dar o seu like e também de se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos. E não se esqueça também de comentar como você celebrou o Tríduo Pascal. Muito obrigado por ter acompanhado essa reflexão até o final. Um abraço, até a nossa próxima oportunidade.